E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida desse próximo domingo contra o Nova Iguaçu. O Vasco que tem ali o Matheus Carvalho como desfalque que foi expulso. E muito provavelmente eu acredito que o técnico Ramon Dias, enfim, pode mudar o sistema tático do time do Vasco. Pode colocar mais um homem no meio de campo, pode mudar ali a forma do Vasco jogar, tendo em vista que o primeiro jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu foi muito abaixo ali do esperado. Realmente foi um jogo extremamente decepcionante, onde o Vasco foi dominado pelo Nova Iguaçu e parecia até que era um time inferior. Mas eu tenho certeza que ele deu uma bronca ali nos jogadores, que ele mesmo entendeu ali com o Emiliano Dias que esse esquema com 3 zagueiros dificilmente vai funcionar nesse momento. Então assim, o Vasco não tem as peças ideais e ele pode mudar essa formação. Vamos ver no vídeo de hoje algumas possibilidades que ele pode colocar em campo. E também vamos ver a provável escalação do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que joga hoje, né, contra o Internacional, deve poupar muitos dos seus jogadores titulares, já que eles entendem que é mais fácil vencer o Vasco do que o Internacional. E assim, os jogadores do Vasco têm que levar isso como motivação. Estão inferiorizando o time do Vasco, estão menosprezando o time do Vasco, achando que o time do Vasco é fraco, que eles vão ganhar. Então calma, mostra isso aí para os jogadores do Vasco, tenho certeza que eles vão entrar com sangue nos olhos, já estão sendo ali tratados como piores, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. E você já sabe, né, irmão, vai apostar em Vasco versus Nova Iguaçu. Hoje também tem jogo aí do Botafogo, tem jogo de Champions League hoje também, Botafogo Bragantino. Para você apostar, aposte pela PagBet, primeiro link no comentário fixado. Na PagBet você tem as melhores cotações possíveis para esse jogo, suporte organizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a escalação possível que o Vasco pode entrar em campo contra o time do Nova Iguaçu. Pode ser que o Ramon Dias abra mão do esquema de 3 zagueiros, e se ele abrir mão do esquema de 3 zagueiros, essa é uma das possibilidades dele colocar em campo um 4-3-3, onde ele iria com o Léo Jardim no gol, onde ele vai com Paulo Henrique ou Puma na lateral direita. Isso porque nenhum dos dois vem passando sequer confiança pro torcedor do Vasco. O Paulo Henrique, quando tá em campo, tá horroroso, tá errando tudo, não acerta passe, não acerta cruzamento, erra tudo. O Puma, quando entra, entrega bolas assim absurdas para os adversários, como entregou no último jogo. Então assim, eu acho até que o Vasco poderia ir ao mercado buscar outro lateral direito mais confiável para a temporada, porque esses dois, meu amigo, estão deixando ali a vida do torcedor do Vasco bem complicada. Mas ok, na zaga, se ele for com 2 zagueiros, acho que ele vai de João Vitor e Medel. Ele dificilmente abre mão do Medel no time titular do Vasco. Tem a possibilidade também dele colocar o Léo, tem, e aí eu acho que não, eu acho que ele iria com Medel e João Vitor. Lucas Piton na lateral esquerda. Esforza ganhando a vaga do Zé Gabriel como primeiro volante. Ele entrou muito melhor do que o Zé Gabriel no último jogo. Mostrou mais qualidade de passe, mostrou mais qualidade de marcação. E eu tenho certeza que em breve ele se tornará o volante titular do Vasco, muito provavelmente nesse jogo. Galdames, que também foi muito mal no outro jogo, deve jogar como titular, até porque o Vasco não tem muitas opções para o meio de campo nesse momento. O Matheus Carvalho foi expulso, então vai ter que ir de Galdames. E existe também a possibilidade, se ele for no 4-3-3 ali mais clássico, de colocar o Praxedes no meio de campo. O Praxedes pode preencher melhor o espaço. Ah, mas o Praxedes tá mal, o Praxedes... Cara, é um meio campista que pode preencher melhor o espaço no meio de campo. Praxedes já jogou bem com a camisa do Vasco logo assim que ele chegou. Ele precisa retomar essa confiança, cara. Se ele tá no elenco, hora ou outra ele vai ter que ser utilizado. E por mais que o Praxedes seja preguiçoso, que você vai falar que ele não corre com o freio de mão puxado, é um jogador que vai preencher espaço no meio de campo. E aí ele iria no trio de ataque com o Adson, retomando a sua vaga de titular, Payet e Verratti. É uma possibilidade. Existe também outra possibilidade dele fazer como fez no segundo tempo do jogo, onde ele colocaria essa mesma linha de 4 atrás, colocaria o Galdames e o Esforza no meio de campo, 2 meio campistas, mais ali de pegada, mais marcadores. Colocaria o Payet jogando centralizado, na mesma linha aqui do Adson, e
colocaria o David no jogo, em vez de colocar o Praxedes. Seria a formação um pouco mais ofensiva. Ele iria com o David na ponta esquerda, o Adson na ponta direita e o Payet centralizado apenas com 2 volantes de marcação. É mais ofensivo, mas aí, se ele optar por entrar com essa formação, ele vai ter muito precisar da recomposição do Adson, vai precisar muito da recomposição de um David aqui pela ponta e vai precisar que o Payet feche espaço pelo meio de campo junto com o Verratti. É uma possibilidade, eu acho que poderia defender assim, quase um 4-4-2. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria ele insistir no erro e manter a linha de 3 atrás. Aí ele iria com o Medel, João Vitor, Léo na zaga, Lucas Piton na ala esquerda, Galdames e Sforza no meio de campo, Paulo Henrique ou Puma na ala direita. Iria com o Payet jogando aqui um pouquinho mais pelo lado esquerdo. E colocaria o Cleiton Silva junto com o Verratti aqui mais na frente. Também poderia ser uma opção dele entrar com um time assim. É uma possibilidade, são várias possibilidades. Mas eu já falei para vocês, eu iria uma formação onde preenchesse melhor o meio de campo, abriria a mão de um zagueiro, colocaria mais um homem no meio de campo, ou mais um homem aqui no ataque, e recuaria talvez aqui o Payet para o meio de campo. São essas possibilidades que tem. Outra possibilidade seria ele colocar o Medel no meio de campo, porque eu não acredito que ele vá colocar o Medel no meio de campo, até porque o Sforza fez bem essa função de primeiro volante. O Sforza não é segundo volante, é primeiro. Então, se eu fosse Ramon Dias, eu iria assim com o time do Vasco. Sem muita invenção, faria o básico, até porque se vocês pegarem a escalação do Nova Iguaçu, que eles jogaram contra o Vasco, eles têm Fabrício Barros no gol, Gabriel Pinheiro na zaga, Sérgio Ramos também na zaga, tem o Ian na lateral esquerda, tem o Michael na lateral direita, tem o Igor e tem o Albert no meio de campo, e também o Iago joga no meio de campo. Então ele meio que espelharia como joga o time do Nova Iguaçu, igualando ali a quantidade de jogadores por setor. O Vasco não teria inferioridade numérica no meio de campo. E aí o Vasco pode ganhar o meio de campo porque tem mais qualidade técnica. Eu faria isso. Ele joga com o Bill, que é muito perigoso aqui, caindo para cima ou do Puma ou do Paulo Henrique. Os dois estão marcando muito mal. O Bill tem levado vantagem nesses confrontos. Tem o Xandinho aqui pelo outro lado, que é um jogador que dizem até que despertou o interesse do Vasco. Eu acho difícil, mas dizem que despertou o interesse do Vasco. E também gera problema quando o Piton sobe. E você tem o Iago flutuando atrás dos volantes do Vasco. Seria muito importante o papel do Sforza para compactar a marcação, Galdames e talvez o Praxedes se for jogar. Lembrando que se o Matheus Carvalho tivesse à disposição, seria o Matheus Carvalho, para compactar essa marcação no meio de campo e tirar espaço dos jogadores adversários. E aí você tem o Nova Iguaçu jogando com Carlinhos como centroavante, e aí o João Vitor e o Medel teriam a função de cuidar do Carlinhos. O Carlinhos, apesar de ser um centroavante muito alto, raramente faz gol de cabeça. A maioria dos gols do Carlinhos são com os pés. Eu até trouxe análise do Carlinhos aqui no canal e ele não vai muito bem no jogo aéreo. Apesar de ter 1,95 m, ele não é um exímio nem um bom cabeceador. Ele é um jogador que trabalha melhor finalização com os pés. O Vasco tem que entrar ligado, com extrema atenção. E eu acho que o Vasco não pode repetir o esquema com 3 zagueiros, porque ficou batido demais. Ficou muito fácil do Nova Iguaçu jogar contra o Vasco com aquele esquema. Você tendo o Adson, você traz preocupação pro lateral adversário. Você tendo o Payet caindo por aqui junto com o Piton, você traz preocupação pro lateral adversário. Impede eles de subirem pro campo de ataque. Como eles estão com a vantagem, né, de jogar pelo resultado de empate, provavelmente vão esperar um pouco mais o Vasco para tentar sair no contra-ataque. E o Vasco tem que entrar com o dedo ligado na tomada, ligado no 220. Entrar para acabar com o jogo rápido, entrar para mostrar toda a sua qualidade técnica dentro de campo. Até porque, como eu disse para vocês, o Nova Iguaçu está menosprezando o Vasco, colocando o Vasco como inferior ao Internacional. E aí o Vasco tem que mostrar dentro de campo dar o recado para eles. Beleza? Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui!